Opa, e aí? Beleza? E bom, no vídeo de hoje a gente vai assistir aqui o episódio 15 da quarta temporada de Attack on Titan. Eu tô bem ansioso pra ver esse episódio, né? Porque no episódio, todos esses últimos episódios aí estão excelentes, muita coisa boa tá acontecendo e eu quero ver aonde que essa história vai levar, né? Tá com esse mistério aí, né? Essas perguntas de tipo, quem é pra gente confiar? Tem um reconhecimento, né? O grupo que a gente conhece. Tem a facção Jaeger, né? Ou Jaegeristas, pelo que algumas pessoas chamam também. Tem os Marleyanos, né? Que também estão aí agora em Paradis, né? A gente viu a Pieck lá, então eles estão infiltrados aí. Eu não sei se o Reiner também já tá aí, eu acho que sim. Mas, tipo, sei lá, eu não sei quem que é pra eu confiar, eu não sei quem que é pra eu torcer, né? Pra ganhar aqui nessa briga. Eu não tenho a menor ideia. Eu não tô do lado do Eren, que nem eu já disse no último episódio, né? Não tô do lado do Eren nem do Zeke. Eu tô do lado mais do reconhecimento no momento, mas ainda assim, tipo, tem muitas perguntas que a gente precisa saber. Quando que o Eren realmente mudou, né? Quando que ele começou a pensar de outro jeito, né? Porque o Eren que a gente viu no último episódio conversando lá com a Mikasa e com o Armin, não era o mesmo Eren de, tipo, das últimas temporadas. Então, eu quero ver muito, tipo, o que fez ele mudar de ideia. Tipo, o que ele conversou com o Zeke lá em Marley. Tem, de novo, muita pergunta. Então eu acho que eu vou começar esse episódio aqui. Antes de começar, eu quero lembrar vocês que se vocês quiserem ver minha reação sem nenhum corte desse episódio, o link tá na descrição ou no card aqui em cima. Você aperta aí, você entra no link lá no YouTube. Lá estou tudo certinho como você pode fazer as coisas da minha reação com o episódio. É bem simples. Mas então bora começar aqui o episódio 15 da quarta temporada de Attack on Titan. Então, bora lá. これが私たちの住むレベリオ区だ。世界と比べれば鳥かごみたいに小さい。私たちはここからどこ Ok, に um も行け pouquinho do ず、 passado agora do Zeke. A gente possivelmente vai ver quem que é o Xaver lá, que apareceu no final do último お前は episódio. ここから出たいと思わないか。おや珍しい。こんな朝早くにお客さんかい。ああ、エルディア人か。何を！私たちは外出許可を取っているのですよ。殺戮の限りを尽くした悪魔の末裔が Zeke, você ainda traiu seus pais? Olha o jeito que eles te tratam. よく覚えておけよ、ジーク。これが外の世 Talvez 界 foi だ。この世 meio 界 que は parte disso também, do porquê ele tá do lado de Paradis, né? お前がみんなを救 Do う Eren, んだ。 de salvar a todos. Interessante. A única salvação, Zeke. Parece que esse episódio então vai ser bem focado no passado do Zeke. 父さん、母さん、今晩もジークを頼むよ。 Ah, foi essa noite? 今日はジークの好物のパイを焼いたよ。これが Tipo, eu tô pensando se o Zeke não... Ah, o vô dele vai colocar essas coisas na 大 cabeça とした dele. のはこの日のうちに消滅し、 Mas tô pensando que talvez, tipo, sei lá, ele falou alguma coisa pro vô dele, e aí isso que vai... Não foi, tipo, realmente a intenção dele de falar pros os pais deles eram parte da rebelião e tal, não sei. 人がいっぱい死んだんでしょ。お父さんはちゃんと正しい歴史を教えているか？エルディア人はマーレ人にひどいことをしたから、僕たちはここで償わなくちゃいけないって。O Coruja meio que tinha falado, né? Que tinha que, ジークか。今日は早く終わ primeiro った de んだ tudo, ser um pai, おお、そうか。じゃあ、たくさん勉強できるな。 né? つまり、ラーゴの惨劇は存在しなかったんだ。 Agora a gente tá vendo esse lado agora da história. Não aconteceu nada disso. エルディア人にそのような残虐な文化や風習はなく、何より、始祖ユミル様がそのようなことを望まないのでありえない。その通りだ。分かってきたな、ジーク。お Ok. い魚君そのボール投げてくれないか E aí ele vai começar a ver esse cara como o pai dele, talvez, então, né? Tipo, meio que a figura paterna vai começar a acreditar mais nele, talvez. Ele vai cuidar dele como um filho. Interessante. Quero ver aqui. ちょっとおじさんに付き合ってくれないか赤い腕章、あなたは。君たちが目指すマーレの戦士だもっとも私の獣の Ah, 巨人 ele era o Tita Bichal anterior. Ok. Ok. Agora faz sentido. トム・クサバ Tom Xaver. 本業は巨人学の研究者だどうも君は筋がいいなきっとピッチャーに向いてるぞ
Ai, 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 serve pra ser um arremessador. None of it changes what a speeding rock does to a body. We all die. Caiu e morreu. お父さん今日ね。どうなってるんだグライス。ジークを戦士にできなければ計画は失敗だぞ。ジークならごめんなさい。ジーク、お前ならできる。父さんと母さんの子供なんだからな。 Mas de um jeito ele meio que repetiu isso com o Eren também, né? A gente não sabe muito do que ele fez do passado dele com o Eren. Se ele era um bom pai pro Eren também, sabe? Ah, curioso. O que tá lá atrás? Difícil, cara. Mas claramente o Zeke, né, melhorou muito pra pegar o bestial. Então, quero ver como as coisas aconteceram aqui. 君は戦士なんて馬鹿らしかったんだ。マーレのために寿命を縮め、他国を侵略するなんて馬鹿らしくてやってられないよな。クサバーさんはなんで戦士に？巨人の謎を知りたかったからさ。 Será que é daqui que ele vai... 始祖ユミルが何かと接触したことから始まるらしいが、 Alguma 私は coisa... その時に起きたことを知りたいのさ。 Talvez é assim, por isso que o Zeke sabe um pouquinho mais que Marley inteiro. Talvez o Xavier vai falar um pouquinho mais sobre ele aqui. これでよかったんだ。ずっと収容区から出られなくたって生きてさえいれば。Ele pensou... ついに尻尾を掴んだぞ。 Os ベル pais... ギア付近派とか名乗ってやがるらしい。フクロウとかいう内通者が組織したようだ。 E ele escutou o すでにい Coruja. くつか目星はついている。あとは証拠を揃えていけば。Grisha. もう危ないことはしないで。 Hum. 見つかったらみんな楽園送りなんだよ。お前は今まで父さんから何を学んだんだ。誰かが立ち上がらない限りみんなずっとこの狭い壁の中で惨めに死んでいくんだぞ。そのためなら僕はフェイおばさんみたいになってもいいの。ジーク、そもそもフェイが殺されたのはこの世界が狂っているからだ。もう誰もフェイのような目に合わせないためには戦わなくてはいけない。 De um jeito, Grisha, tipo, eu entendo, Grisha. Ele também não tá errado aqui. Mas... É complicado. Eu não vou pausar agora, eu vou deixar pra pausar no final. Tipo, quando acabar o episódio eu leio isso daí. Eu acho que vai ser um pouquinho mais rápido as coisas de fazer assim. Nos próximos episódios, ao invés de ficar pausando, lendo e gastando um monte de tempo aqui no meio do episódio. 告発なさい。自らマーレ当局に告発することでマーレに忠誠を示せば、君とソンゴは助かるはずだ。 Ah, ok. できないよ。ジーク、 Agora faz 君は sentido. 両親からひどいことをされた君を愛さなかった。 Então faz sentido agora porque que ele... もう年寄りにはきついか。こら、まだそんな年 Tá chegando no final do... クサバーさん。年寄りにもなれなかったが、 Ele sempre 研究 sozinho. に打ち込めたことに後悔はない。始祖の巨人がユミルのためにもたらした様々な影響について、体の構造も変えてしまうことができるんだ。600年ほど前、世界の人口が激減するほどの疫病が猛威を振るった時代があった。当時の王が始祖の巨人の力でユミルの民の体の設計図を書き換えたんだよ。Ok. Interessante. どこにいようと始祖の巨人の一部 Somos のような uma ものなん parte だ do。Titã Fundador. Ok, essa é uma informação extremamente importante. 始祖の巨人ならユミルの民が子供を産めなくすることもできるのかな。100年後にはこの世から巨人は消滅している。苦しめられたりせずに済む。Então esse é o objetivo dele? 話してなかったけど、私には家族がいたんだ。若く愚かだった私は腕章を外し、妻はマーレ人だったんだ。私がエルディア人だと知った妻は、自分と息子の喉を裂いて死んだ。私が戦士になった理由は、贅沢な自殺の方法に飛びついたんで Meu す。 Deus, cara! 亡き息子を君 Essa に trilha 求め sonora.、
巨人の力で自分の罪から逃れようとした。 Caramba, mano. 私なんてこの世に生まれてこなければ。世界を救ってみせるよ。世界の人々を巨人の恐怖から解き放つ。 Ok, será que o Eren ele também tá seguindo isso daí agora também? Pra tipo, ninguém mais sofrer, não vai ter mais titã. Cara, eu não sei. 王家の血を引く巨人であれば始祖の巨人の継承者と接触することによりその能力を引き出すことができるはずだ、力を使えるのは君じゃない。決定権は始祖の保有者に委ねられる。君の役割は Serviço 鍵 de だ。 chave. 誰か信頼できる者に始祖を託すんだ。 Cara, que interessante. A gente pegou muito contexto aqui. ジーク。 Vamos passar agora pro 見つけ tempo てみ atual. せるよ。父さん。 エレンは始祖の巨人の保有者です。エレンの生まれ育ったシガンシナクの家の地下室 É に aqui que ele descobre que então 何か o 重大な情報があるとのことで。 pai dele sobreviveu, talvez. から父親の話を何か聞いたか。医者をやってたと聞きました。 É, então é aqui. エレン、俺たちは被害者だ。 Nós somos お前 vítimas. はあの父親に洗脳されている。 Isso que ele falou pro Eren. Vou te salvar. Conversa deles aqui em Libério, mano. Esse episódio tá muito interessante. Não, eu quero escutar, ok. Achei que só ia ficar meio borrado, mano. ここま Okay. で来てくれてありがとう。エルディア人安楽死計画に Então o Eren 賛同して tá. くれるのか。 4年前、あることをきっかけに親父の記憶が開いた。親父が壁の王家一家を皆殺しにした時の記憶だ。まだ小さな子供たちを虫みたいに潰して回った。子供たちの死が俺たちを生かした。父親は正しかった。親父は間違っている。そして、その親父に育てられた俺も間違いだった。エルディア人が生まれてこなければ、この町の住民も、これから俺たちの計画に巻き込まれて死ぬことはなかった。 Ai, meu Deus. これ以上の救済はない。 Se bem que. 俺はやる。俺の手で巨人が支配した2000年の歴史にケリをつける。 De um jeito, é meio que paz, né? Que se ele realmente fizer isso e der certo. Não vai precisar muito mais de conflito e tal, essas coisas, né? Então, de um jeito. Mas é. 必ずみんなを救ってあげよう。 Meio perturbador de jeito assim. E é errado também, sabe? 唯一の救い。 Tirando liberdade de todo mundo, tecnicamente, dos Eldianos. エルディアの Cara, 安楽死。 e aquele titã que tava se mexendo lá perto do. Quando ele vai explodir o bestial? また足が伸びてきたみてえだな。お坊さん見ててくれよ。 Calma! Não! Tadinho do cavalo! Tá, eu... Ai, meu Deus, cara! Não! Por que o episódio acaba assim? Cara, que episódio interessante! A gente teve muita resposta aqui nesse episódio. A gente ainda tem algumas perguntas, mas agora teve bastante explicação. Vou pausar aqui, voltar ali no episódio, reescrever algumas coisas, eu ainda tenho que ler as informações divulgadas, então eu já volto. E bom, esse daqui foi mais um episódio excelente, adorei muito, tipo, o tanto de exposição que a gente teve aqui, né, de, tipo, explicação sobre o que aconteceu no passado do Zeke, né, foi um episódio bem focado no Zeke aqui, que eu gostei bastante, eu gosto de quando o episódio foca nesses personagens, que não são, né, tipo, o Eren, eu adoro muito, tipo, todos esses episódios, que, né, nessa temporada, tecnicamente, a gente tá tendo muito desses episódios aí, a gente não teve nenhum episódio focado no Eren mesmo, né, mas foi interessante a gente ver um pouco dessa história do Zeke, do passado do Zeke, e entender um pouco da motivação dele, né, os motivos de por que ele denunciou os pais, o que aconteceu lá em Libério, né, até chegar nesse ponto, e até mesmo depois disso, né, como ele se sentia depois da morte dos pais, conversando com o Xaver, e descobrindo, né, tendo esse plano aí de eutanásia dos Eldianos também, que de um jeito, tipo, a gente já vai conversar, eu já converso um pouquinho sobre isso daí, vamos falar um pouquinho aqui então sobre o Zeke aqui, né, foi interessante a gente ver lá aquele começo com o Zeke lá naquela torre, vendo a muralha, né, com os pais dele, a Dina e o Grisha. E a gente vendo, né, tipo, eles falando, você vai salvar todo mundo aqui algum dia e tal. E vendo aquele cara chegando, né, aquele Marleyano chegando e jogando água nele, chamando ele de demônios, que eles têm que parar de se reproduzir, tal, que, né, de novo volta
para o plano de eutanásia, né, dos Eldianos. Mas foi bem interessante aquilo ali, né, que foi meio que mostrando pra gente, né, que o Zeke, ele entende, ele sabe que os Marleyanos são ruins com os Eldianos, né, e a gente viu isso daí no episódio inteiro, tecnicamente. Ele não tá do lado dos Marleyanos, parece, em nenhum ponto nesse episódio, sabe? Isso daí foi uma coisa que a gente achava que ele tava, desde que mostrou que ele tinha denunciado os pais e tal. Foi uma coisa que a gente meio que achava que ele tava do lado dos Marleyanos, ele não concordava com o pai dele, mas de um jeito parece que meio que, tipo, ele de um jeito concorda, sabe? Tipo, ele sabe que os Marleyanos são ruins, ele sabe, né, pelo menos eles maltratam os Eldianos, ele sabe muito bem disso daí, ele viveu isso daí. E sim, ele queria virar um guerreiro, né? Ele queria deixar os pais dele felizes, né, e orgulhosos dele, mas, tipo, toda vez que ele queria fazer alguma outra coisa que não fosse ligada com isso de titãs, de guerreiro, os pais, eles não tipo, pelo menos o Grisha, ele não tava nem aí, sabe? É uma coisa que o Coruja tinha falado, se eu não me engano, lá no final da terceira temporada, que ele tinha falado pra, tipo, quando você for criar um novo filho agora lá dentro das muralhas em Paradis, você tem que criar ele como, primeiro de tudo, um filho, dar amor pra ele, né? E não o que você fez com o Zeke. Que com certeza tá certo, né? É uma coisa que, tipo, a gente ainda não sabe muito, porque a gente não viu muito, assim, do passado do Zeke com o pai... Do Zeke não, do Eren com o pai dele. A gente não sabe muito de, tipo, como que o Grisha criou o Eren, né? A gente não sabe muito disso daí. Mas, tipo, eu não sei. Eu tô curioso pra ver um pouquinho mais disso daí, né? Mas, né, nesse episódio a gente viu como o Zeke foi tratado pelo pai. E sim, era ruim o jeito que o Grisha tratava ele, né? Tipo, ele ficando extremamente bravo porque ele não tava conseguindo virar guerreiro e tal, tipo, se decepcionando com tudo que ele queria. O Grisha só queria jogar bola, só queria se divertir com os pais e, tipo, eles não estavam nem aí pra isso, sabe? Então é bem interessante isso daí, e a gente... né, eu consigo entender o Zeke, eu consigo ficar do lado dele naquele momento ali. E realmente parece que, tipo, o Zeke também, ele não queria que os pais dele morressem e tal, e que acontecesse nada de mal com eles mesmo, né? Só que a gente teve aquela conversa ali, né, onde a gente vê o Zeke revelando pro Xaver que ele era... e os pais deles eram restauracionistas, né, eldianos. E aí o Xaver fala, né, tipo, ainda tem como você salvar, é só você denunciar eles que você e seus avós vão se salvar, né? Então, tipo, ele foi meio que persuadido, né, pelo Xaver, né? Tipo, eu acho que, quem sabe, talvez... A gente viu que sim, os Marleyanos, eles meio que sabiam sobre esse grupo já, eles sabiam sobre o Coruja, mas ainda nada concreto sobre quem que fazia parte, né? Ele falou, a gente tem uma ideia, mas a gente precisa de mais prova. Então, quem sabe, tipo, se ele não falasse nada, talvez não ia acontecer nada também, sabe? Só que o Xaver falou, não, denuncia eles que você fica vivo, seus avós também, e aí ele fez isso. Pelo bem dele, dos avós, mas não que é uma coisa que ele queria, talvez, sabe? Então, tipo, esse episódio fez eu ter um pouquinho mais de simpatia pelo Zeke. Isso daí sim, eu realmente tive um pouquinho mais de simpatia pelo Zeke aqui nesse episódio. Mas agora falando um pouquinho sobre esse Xaver, Tom Xaver é o nome dele. Ele era o bestial anterior, antes do Zeke, que era bem interessante, meio que fazia sentido, eu que não acabei ligando essa conexão aí no último episódio, mas fazia sentido. Mas, né, além de tudo, dele ser o bestial, ele também era o pesquisador de titanologia. A gente descobriu ali na informação divulgada do episódio que titanologia é basicamente o estudo para entender mais os titãs. Basicamente isso, entender mais titãs, súditos de Ymir, eles não sabem muito, né? Falou ali também que, tipo, eles não sabem muito da origem, nada, mas eles estudam pra saber. E é basicamente isso que estava escrito ali na informação divulgada. Então ele era um pesquisador de titanologia, e ele acabou descobrindo algumas coisas, né? Ele descobriu que a Ymir entrou em contato com alguma coisa, né? Uma coisa que todo mundo sabe, praticamente. Todos os Marleyanos sabiam, tem nas histórias, nos livros. Isso daí é uma coisa que o Grisha, ele tinha aprendido com o pai dele lá e tal. Que a Ymir, ela meio que... Eu não lembro se exatamente ela comeu alguma coisa, se ela entrou em contato com um demônio, sabe? Tipo, isso daí é bem misterioso ainda. A gente provavelmente vai ter que esperar muito pra descobrir realmente a verdade sobre isso, né? Mas ele também descobriu, né, que ele sabia também. O Fundador pode controlar memórias, uma coisa que também os Marleyanos sabiam, mas uma coisa que os Marleyanos não sabiam é que o Fundador pode mudar moléculas corporais dos Eldianos. Isso é bem interessante. Isso é muito interessante, que é uma coisa que, tipo, a gente não tinha a menor ideia que ele podia fazer isso. Ele pode, tipo, o Titã Fundador, né? Então o Eren pode fazer isso também, se ele entrar em contato com o Zeke, ou com a história em forma de Titã, né, pelo que a gente sabe. Então, tipo...
isso é muito, mas muito interessante. E, né, o plano, ele descobriu isso daí pela praga, né, que teve uma praga, tava aniquilando um monte de gente, só que o fundador, o rei daquela época, né, que era o fundador, mudou as moléculas pra, tipo, erradicar essa praga dos Eldianos. Então foi meio que assim que ele acabou descobrindo sobre isso daí, né. E isso acabou levando, né, no plano de eutanásia dos Eldianos, que é um plano de fazer com que todos os Eldianos não possam ter filhos, e isso vai acabar com os Titãs, né? Isso daí vai acabar com os Titãs do futuro, porque os Titãs eles são passados, né, por gerações. Mesmo se você morrer e ninguém te comer, né? Se você for no Titã que tem nome e tal, um dos 9, né, se eu não me engano, e você morrer sem ninguém te comer, esse Titã vai acordar em algum Eldiano, algum súdito de Ymir, vai simplesmente acordar, um bebê. Então, tipo, o único jeito de acabar com isso, acabar com os Titãs, é realmente fazendo os Eldianos pararem de ter filhos, né? E, tipo, isso não vai aniquilar os Eldianos atuais, sabe? Eles vão poder viver, ter uma vida longa, mas acabou. Depois disso, nunca mais vão existir Eldianos. Que é um genocídio gigante, mesmo assim, sabe? É muito errado. Eu entendo o Zeke e o Eren, que os dois estão de acordo com isso daí, né? O Xaver, ele meio que ficou orgulhoso com isso daí, que ele falou, eu nunca queria ter vivido e tal, e, né, para parar esse sofrimento, e, tipo, de um jeito, sim, tipo, vai parar o sofrimento, vai atingir a paz, sem ter conflito, sabe, mas é errado, eu não tô do lado ainda desse plano deles, sabe, eu não sei se esse episódio foi feito pra meio que, tipo, fazer muita pessoa tipo, ficar, tipo, beleza, eu vou ficar do lado deles agora porque faz sentido, vai chegar na paz de um jeito, e não vai ter morte, mas, tipo, é errado, mesmo assim, é muito errado. Então, eu não consigo ficar do lado deles ainda, mas agora eu consigo ver um pouquinho mais esse plano deles, e entender um pouquinho mais disso daí, né? Então, ok, dá pra entender, eu ainda não tô do lado deles. Eu ainda tô torcendo pro reconhecimento, eu acho que o reconhecimento... E o Falco, eu tô torcendo pro Falco, cara. O Falco é a pessoa mais sensata desse anime, eu acho. Falco e o pai da Sasha. O Falco virou um dos meus favoritos de todos do anime, sabe? Nessa temporada. Eu acho realmente que o Falco, ele teria... Ele conseguiria atingir a paz de algum jeito. Eu realmente acho. Se ele tivesse o Titã Fundador, eu não acho que ele usaria o Rugido da Terra. E eu não acho que ele faria isso daí. Eu acho que ele iria de algum jeito conseguir achar a paz. Eu não sei porquê, mas eu confio no Falco. Então, tipo, no momento eu tô ainda do lado do reconhecimento e do Falco. Mas muitas perguntas ainda, muita coisa que a gente precisa ter explicação pra ver como que as coisas vão acontecer. Tipo, eu não sei, né? E, tipo, então o Rugido da Terra é uma coisa que... Tipo, eu sei que o rugido vai acontecer, sabe? Eu tenho certeza que o rugido vai acontecer. Então eu não sei se o Eren, ele tá simplesmente, tipo, manipulando o Zeke também. Eu tenho certeza que o rugido vai acontecer porque a gente tem uma abertura chamada Rumbling. E eu lembro de muito tempo atrás, eu já até falei isso num episódio muito tempo atrás. Eu simplesmente conectei, né? Tipo, eu percebi que era sobre isso recentemente. É que se vocês voltarem aí, acho que, não sei se era na segunda temporada ou terceira temporada, eu lembro que, tipo, eu tinha ido uma vez numa loja de camisetas, tal, de geek e tal, né, tipo, coisas pra nerds. E lá tinha um monte de camiseta de Attack on Titan, um monte de camiseta de Naruto, né, animes e tal. E lá tinha uma camiseta com um monte de Attack on Titan, com um monte de titã colossal, um atrás do outro, simplesmente caminhando, né? E era uma foto, parecia que tinha sido retirada do mangá, né? Essa camiseta. E naquela época eu fiquei tipo, eu até falei pra vocês aí em um episódio, eu fiquei tipo, eu não tenho a menor ideia do que é isso. Eu não sei se foi um spoiler, não sei se era só tipo o colossal, e, tipo, só estilizado, né, tipo, vários colossais e tal, pra ficar, tipo, oh, meu Deus, um monte de colossal, e, tipo, era só uma coisa estilizada que não era realmente um spoiler e tal. Naquela época eu fiquei, tipo, eu não sei. E só que recentemente eu fiquei pensando, tipo, mano, é literalmente o rugido, né, muitos titãs colossais indo e tal, então o rugido vai acontecer, isso eu tenho certeza. Então, tipo, e esse plano de eutanásia tá com certeza contra o rugido, sabe? O rugido vai aniquilar todo mundo fora das muralhas, tecnicamente. Então, tipo... É contra esse plano de eutanásia dos Eldianos, onde, tipo, simplesmente vai parar todo mundo ali e é isso, sabe? Então, tipo, mano, o Eren, eu ainda acho que o Eren tá meio que manipulando o Zeke. Mas eu não tenho certeza ainda, porque ele parecia ser muito, tipo... Parecia estar do lado do Zeke ali, sabe? Naquela conversa que a gente viu de Marley. Então eu não sei, eu ainda tô muito
esses pensamentos conflitantes aqui, querendo saber o que vai acontecer, e a gente vai ter que continuar assistindo pra ver, né? Mas, enfim, vamos continuar aqui na lista. A gente tem também uma coisa interessante que aconteceu aqui nesse episódio, que aconteceu não, mas que foi mencionada, né? Foi a tragédia de Lago. Lago aparentemente é uma cidade ou alguma região marleyana, né? Que aconteceu 1200 anos atrás, que foi literalmente, baseado nas páginas ali que a gente tava vendo, né, do livro, era a engine. Eu não sei qual a engine que é, eu vou ter que pegar aqui o nome da música, que é o nome da música que eu só sei o nome da música, não sei qual que era a engine. Mas é uma engine que a gente vê o Colossal lá em cima e tal, que eu lembro de quando eu tava assistindo essa engine, eu fiquei tipo, caramba, mano, então o Bertolt tá vivo desde esse tempo e tal. Meu Deus do céu, né? Quem assiste desde essa época provavelmente lembra de eu falando isso aí, tipo, nossa, por que o Bertolt tá vivo e tal? Meu Deus do céu, não sei se daí é no futuro, no passado. Que, né, aquela engine, nome é Yugure Notori, que é em inglês, mas parece os demônios falando. Vocês podem pesquisar aí essa engine, que é muito interessante. Essa é a engine mais interessante, eu acho, do anime, né, tipo, os visuais são interessantes, mas eu lembro muito de ver isso daí e ficar tipo, caramba, mano, o que tá acontecendo aqui? E a gente teve naquele livro ali falando, então a gente tava vendo a tragédia de Lago, né, que de novo aconteceu 1200 anos atrás, e onde a metrópole de Lago foi extinta por milhares de titãs que simplesmente invadiram e mataram todos eles, né, a titã Ymir, não sei se é Ymir, mas o fundador, eu acho que acredito que era Ymir naquele momento, que enviou os titãs para aniquilarem essa metrópole de Lago. E aí os sobreviventes, eles escaparam, tiveram que escapar pela terra e tal, e a Ymir enviou mais titãs para matar e terminar com todos eles, né? Meio que essa é a história que o vô do Zeke contava para ele, né? A história que os marleyanos falam. A gente sempre tem dois lados para essas histórias aí, né? Desde o começo, tecnicamente. Quer dizer, desde o começo não, mas tipo, a gente sempre teve dois lados para essa história, desde que a gente descobriu sobre os marleyanos e eldianos, né? Então, não, o vô do Zeke fala, né? Tipo, isso aconteceu, nosso pecado, a gente matou todo mundo, meu Deus do céu. Só que a gente tem logo em seguida a cena do Grisha mostrando isso daí. Essa tragédia de Lago, falando que isso daí, nada disso aconteceu. A gente não era do mal, a gente nunca tentou matar ninguém. Nada disso. A gente era de boa, né? Tipo, meio que falando, não, isso daí é contra o que a Ymir, ela queria. O Grisha e a Dina, né? E o que é interessante, porque a Dina, ela tem sangue real, né? Tinha sangue real, pelo menos. E eu lembro na primeira vez que a gente vê a Dina, ela entrando naquele quarto lá dos restauracionistas, que ela fala, tipo, eu sei a verdade, realmente, vocês estão certos, a Ymir não era do mal, né? Como que ela sabe a verdade? Eu acredito que, tipo, o que ela fala, o que ela sabe é a realidade, né? Porque ela tem sangue real, ela provavelmente sabe de coisas que muita gente não sabe. Então eu acredito mais nela e no Grisha do que, tipo, nas histórias de Marley, sabe? A história é feita por quem ganha, e os marleyanos ganharam. Então, tipo, né? Eu acredito mais do que o Grisha e a Dina falam. Eu realmente não sei se essa tragédia de Lago aconteceu. Mas de um jeito, a gente vê o Colossal lá, né, naquela Índia, a gente tem tudo aquilo lá mostrando que meio que, tipo, sim, aconteceu. Então, eu não sei. Tô meio, né, conflitante com isso daí ainda, eu preciso de mais informação pra realmente saber em quem eu confio aí. Mas é uma coisa que eu achei bem interessante nesse episódio aí, né, tipo, de novo, mostrando que tem dois lados pra história, que a gente ainda não tem a menor ideia de qual lado tá certo, se os dois lados estão certos, se os dois lados estão errados. A gente não tem a menor ideia ainda. E, né, no final do episódio a gente teve ali o Zeke com o Levi, né? Do que tinha acontecido no final do último episódio, ele cortadinho ali e tal. E o Zeke se explodiu. Ele levantou ali o pescoço, porque tava preso ali no pescoço dele, ele levantou a lança do trovão, acho que esse é o nome, explodiu na barriga dele ali, cortou ele explodiu. Eu não acho que ele tá morto ainda. Não acho. A gente sabe que você, como um titã, você pode mudar a sua consciência. Isso não é uma coisa que a gente nunca tocou mais. A gente só viu lá o Reiner mudando a consciência. Não sei se isso daí também é uma coisa só do encoraçado, do blindado, ou se isso daí é uma coisa que todos os titãs podem fazer. Mas eu não acho que o Zeke morreu ainda. Eu acho que a gente ainda tem que ver mais coisas disso daí pro Zeke.
Né, mas ele se explodiu, eu não acho que o Levi também morreu, eu acho que ele vai estar ferido, mas né, a gente sabe que o Levi é brabo, eu não acho que ele morreu, eu acho que ele tá bem. Mas no a última cena desse episódio a gente viu, né, na fumaça lá, tal, da explosão, alguma coisa se aproximando, parecia. Agora a gente tem que teorizar. É o Zeke? Não, eu não acho que é o Zeke porque a gente viu o corpo dele explodindo e indo pro lado. Não acho que é o Zeke. É o Eren? Possivelmente. Possivelmente é o Eren. Não acho que é, mas possivelmente. Quem mais provável de ser? Eu acho que é o Titã que ficou vivo, que o Zeke tava, né, com o bestial, ele tava cortando aquele Titã em vários pedaços, tacando no Levi, né, naquela briga do Levi no último episódio. Na última cena, logo depois que o Levi explode o Zeke, que o Zeke sai lá do corpo e tal, ele tá todo magrinho lá, todo cortado. Logo depois daquilo, a gente vê, tipo, a câmera vai pro lado e a gente vê, tipo, o pedaço, parece que da boca daquele Titã, que tava sendo cortado pelo Zeke, se mexendo. E, né, eu sabia que isso daí ia voltar. Eu vi isso daí quando eu tava editando o episódio, eu não tinha percebido isso daí, tipo, quando eu tava vendo o episódio e tal. Eu meio que vi, mas eu não pensei muito sobre isso, mas claramente aquilo significa que o Titã, ele tá vivo, ele vai se regenerar e ele vai causar problema no futuro. Então pode ser ele, eu não sei como ele vai não ter escutado ele e tal, mas pode ser esse Titã, eu acho que faz sentido ser esse Titã. Vai chegar ali e tal, e aí talvez o Levi vai ter que proteger o Zeke, eu não sei, eu tô muito curioso pra ver. Eu não acho que o Levi vai morrer, eu não acho que o Zeke vai morrer, mas eu tô muito curioso pra ver o que vai acontecer aí nesse final, porque eu acho que é aquele Titã que tava se aproximando ali, mas eu não tenho certeza. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like aí embaixo e considere se inscrever no canal, que realmente me ajuda bastante. Se você me apoiar ainda mais, você pode dar uma olhada no meu Twitter e no meu Instagram que tá na descrição. Sempre que eu posto vídeo aqui no YouTube, eu lá também tô me seguindo lá pro primeiro vídeo. Mas então é isso, e até a próxima. Fui!